Bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus. Novamente um privilégio poder falar da palavra de Deus. Hoje baseado lá em Lucas 18, 22. Esse é o segredo da vida cristã. Esse é o título que eu coloquei. Todo o programa cristão, desde Mateus até Apocalipse, é resumido nestas duas palavras: nenhum homem pode ter a vida eterna senão as cumprir. João 10, o capítulo 27 a 29, os versículos. Mas minhas ovelhas ouvem minha voz e as conheço, e elas me seguem. Deu-lhes a vida eterna e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então aqui veja as ovelhas, né? Que Deus deu-lhe, ele diz, deu-lhe ou dou-lhe a vida eterna, né? Que são as suas ovelhas, que é cada um de nós hoje, né? E ninguém as arrebatará da minha mão, né? Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Isso significa obedecer literalmente a todas as coisas do Novo Testamento que os crentes devem fazer. Primeiro lá em Tiago, né, o capítulo 18 a 27, os versículos. Segundo sua vontade, sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra enxertada em vós, a qual pode salvar vossa alma. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla seu rosto natural no espelho. Ele contempla a si mesmo. Ele contempla a si mesmo. Vai embora e logo se esquece de como era. Mas aquele que atenta bem na lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós pensa ser religioso e não refreia sua língua, engana seu coração, e sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardando-se da corrupção do mundo. Tiago 2, 8 a 26, os versículos.
Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei régia, amarás teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis, contudo se fazeis acepção de pessoa, sem se fazer acepção de pessoa. Cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não comete adultério, mas matares, torna-te transgressor da lei. Transgressor da lei. Assim falei e assim procedeis, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo virá sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem em falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também é a fé, se não tiver obras, é morta a si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé pelas tuas obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Crer que há um só Deus faz bem, também os demônios o creiam e estremecem, mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem obra é morta? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Bem vês que a fé cooperou com suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim, cumpriu-se a escritura que diz, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Veja bem, nós também, podemos ser chamados amigo de Deus, Vedes então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, Rabi, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Em 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
1 de João 2, 3 a 6, que diz assim: Nisto sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 3 de João, 1 João 3, 5 a 10 os versículos. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Agora, 1 de João 5, 1 a 5, os versículos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo que ama aquele que o gerou, ama também aquele dele é nascido, que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão os que crêem que Jesus é o Filho de Deus. Pensemos que sabemos que Jesus é o Filho de Deus e nós o aceitamos ele, como nosso Senhor e Salvador. No versículo 18 aqui do capítulo 5, sabemos que todo o que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se, e o maligno não o toca. Vê que maravilha, o tempo meu indo embora, Então nós temos um sacerdócio real, uma geração santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz a palavra, a fim de proclamarmos a glória de Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que nos pagou o preço. Que Deus ricamente abençoe as pessoas com essa palavra nesse dia, que possa entrar no coração, no lar, nas famílias e viver essa realidade, preparados, porque o Senhor um dia desse virá nos buscar, nos levará para a eternidade com Ele. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Até o próximo vídeo, sempre querendo Deus.